Bom, a CNN divulgou um vídeo, inclusive, onde mostra trechos de uma reunião que o ex-presidente fez com seus respectivos ministros à época. Nesse vídeo, ele deixa claro que não tem intenção nenhuma de dar golpe. Inclusive, a gente poderia estar trazendo depois esse vídeo aqui para os nossos ouvintes acompanhar, né, esse trecho. Aí depois o Alexandre de Moraes quis colocar sigilo, né, nessa reunião novamente. É assim, bota sigilo, tira sigilo. Mas assim, o fato é que hoje a sensação que fica para boa parte da população é o seguinte: quem julga todo esse processo é alguém que claramente tem lado. Integrantes da Suprema Corte que tem lado e que não esconde mais pra ninguém, né? Inclusive, nós tivemos o Barroso falando que acabamos com o bolsonarismo, né? Então, algo muito grave, e a gente fica muito preocupado com decisões que poderão vir de integrantes da Suprema Corte que não esconde pra ninguém que tem lado. E foi por isso que pairou no ar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral de 2022. E como eu disse de outras vezes, o que nós sempre defendemos era a questão de ter o voto auditável para que evitasse isso, porque isso só fortalece a democracia, não é, Nerisvaldo? Uma vez que você tendo mais transparência, você tira essa dúvida, né, das pessoas, independente do ex-presidente ter sido, ele foi eleito com essas máquinas, essas urnas. Mas assim, desde quando ele era deputado federal, ele já defendia essa questão do voto auditável, né? Então, de fato esperar. Eu assim, agora uma opinião bem particular, eu não acredito nessa possibilidade de tentativa de golpe, e assim, voltando para o que Bolt disse, dia 25, o ex-presidente convocou, né, a população para ir para Paulista. Ele quer falar, ele tem esse jeito peculiar, né, de falar diretamente com as pessoas, de não mandar recado, ele interage diretamente com as pessoas, e aguardar as investigações. Alguns integrantes, né, que eram assessores dele, inclusive, continuam presos. É isso, Nerisvaldo, é o óbvio, a tentativa era de um golpe de Estado, mas um governo Bolsonaro fracassou em tudo que tentou, inclusive no golpe. Ponto. Eu espero que o rito do processo seja seguido. As provas que estão sendo colhidas e analisadas pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal, são fortes. É claro que é apenas o início de um processo, tem que se ter muita cautela nisso para não atropelar o rito do processo legal como foi feito em outros períodos nesse país, certo? Ter essa cautela, ter esse cuidado, mas os indícios são fortes, extremamente fortes para a tentativa de golpe. O que não sabemos exatamente qual é o nível de participação do ex-presidente Bolsonaro nessa tentativa de golpe, que é uma ameaça ao Estado Democrático de Direitos. Ponto. Essa manifestação a qual o ex-presidente convocou agora para o próximo final de semana é válida, é justa, é democrática, até porque vivemos em uma democracia. Agora eu espero que os seus apoiadores não levem cartazes afrontando as instituições democráticas, porque será uma grande contradição, até porque o ex-presidente deixa bem claro na sua convocatória, em defesa do Estado Democrático de Direito. As últimas manifestações as quais ocorreram pelos seus apoiadores tinham cartazes: volta à ditadura militar, fecha o Supremo Tribunal Federal, volta o ato institucional de número 5, foi o pior ato institucional do período da ditadura. Enfim, esses cartazes reacionários. Se a manifestação de domingo tiver cartazes como esse e o ex-presidente Bolsonaro incitar necessariamente e apoiar pautas como essa, com certeza ele vai estar criando ainda mais provas contra si próprio. Eu espero que a manifestação ocorra dentro da nossa democracia, extremamente válida, como eu disse, mas cartazes como esse não serão tolerados mais, como já foi tolerado em outros momentos, inclusive com o aval do ex-presidente. Mas é como a colega disse, é esperar o rito do processo legal. Eu acredito que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, e eu espero que a justiça tenha essa cautela, tenha esse cuidado, para que não ocorra nenhum tipo de erro nesse processo, que é muito importante para a nossa democracia e para a transparência dessa tentativa de golpe a qual houve. Isso fica bem claro na minha opinião. Agora precisamos saber até que ponto de fato o que faltou para que esse golpe acontecesse, para além de recusar essa tentativa de golpe por parte de algumas das instituições e das Forças Armadas. E se a gente não tiver provas claras,
com certeza o Xandão Alexandre de Moraes está colaborando, né, para que o Brasil fique mais rachado ainda. Correto, Nerisaldo, mas até o exato momento as provas estão sendo colhidas. A minuta golpista é uma prova, o vídeo, o qual foi divulgado, o qual a colega faz uma interpretação, mas os juristas fazem outra interpretação daquele vídeo. Não são é todos, isso, é uma né? discussão, não é uma discussão jurídica, é uma discussão jurídica, correto, tem os dois lados, certo? Ou seja, a minuta golpista, o vídeo foi divulgado, o ato do 8 de janeiro, dentre outras provas que estão sendo colhidas. Eu acredito que provas tem o suficiente, mas agora precisa essas provas estarem articuladas com uma das principais provas que não basta por si só, que é a delação do ajudante direto aí do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, essas provas elas têm que estar articuladas com a narrativa do que foi dito aí na delação premiada do ajudante direto do ex-presidente Bolsonaro. Mas é aguardar, como eu disse, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Hoje mesmo saiu um relatório da Polícia Federal, o qual descobriram que o presidente havia mandado um valor considerável para os Estados Unidos, porque tudo indica que se o golpe tivesse acontecido, ele estaria nos Estados Unidos, não estaria necessariamente no Brasil. Ou seja, tem muita coisa sendo revelada. Eu acredito que ainda tem muito mais sujeira para sair desse esgoto envolvendo aí todo o governo Bolsonaro e principalmente essa tentativa de golpe. O efeito rebote, né? Ou tudo isso pode ainda mais fortalecer a figura do ex-presidente e eu costumo dizer que 2024 vai ser um ano muito importante, interessante de analisarmos. 2024 tem eleições municipais e é interessante porque pesquisas estão sendo feitas e a percepção das pessoas, em sua grande maioria, não concorda com várias decisões que estão sendo tomadas. E isso vai ser refletido nas eleições nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, e é por isso que é interessante a gente acompanhar todo esse processo, porque talvez algo que esteja fazendo no intuito de derrotar, de manchar, macular a imagem do ex-presidente, talvez esteja fortalecendo cada vez mais. E aí a direita volta ainda com mais força, né? É aguardar as investigações. Vamos trazer as imagens, né, gente, aqui da manifestação do dia 25 de fevereiro, que está marcada, e na fala do ex-presidente ele deixa claro que ele quer que as pessoas estejam trajadas com as cores da bandeira, que já é uma marca, né, ele sempre utilizou, e ele pede que as pessoas não vá com cartazes com frases como mencionadas do professor. Traremos imagens aqui para o pessoal acompanhar. O amigo Fábio Francisco coloca uma interrogação aqui, Nerisvaldo, para você. Professor Nerisvaldo, queridos aí da bancada, quando Moro julgou Lula, ele tinha lado? Essa é a pergunta do amigo Fábio Francisco. Fábio Francisco, eu acredito que a história provou por A mais B que Moro tinha lado, inclusive agora está correndo o risco de perder o seu mandato na condição de Senado. Eu acredito mesmo nessa questão da justiça feita por meio da história. Eu acho que nada fica oculto debaixo do tapete que a história não venha a demonstrar, ainda que se leve um determinado tempo. E olhe que essa questão envolvendo na época o ex-presidente Lula, hoje atual presidente, e o Sérgio Moro, que na época era aí na condição de ministro, na condição de juiz, melhor, não tem tanto tempo, certo? Mas acredito sim que tinha lado e a história provou isso. E assim, tem que torcer que a história no futuro não comece a provar isso também do lado de cá. Esse é o medo do judiciário. Daqui a pouquinho, daqui a 10 anos, a história também começa a mostrar outras coisas. Ou não. Ou não, essa é a interrogação, e por isso, rapidinho, Débora, e por isso que eu disse, no judiciário no Brasil. Eu volto a dizer, por isso que é importante ter cautela e o rito do processo legal ser seguido conforme a nossa legislação, para que daqui a 5, 10 anos a gente não descobrir que esse processo foi contaminado, assim como o processo de Lula foi contaminado naquele período, certo? Por isso que é importante ter a cautela e ter o cuidado, embora são contextos totalmente diferentes. Ainda bem que você concorda com isso, para que a gente não queira achar que é o mesmo contexto. Absolutamente. Vocês concordam? Que legal. Concordamos, até porque excessos ocorreram no processo de investigação, um atropelo. Mas é inegável que o roubo aconteceu, até porque o dinheiro foi devolvido. Então, pera lá. Você pode levar em consideração o processo da investigação que não ocorreu como se deveria, mas que houve o roubo, isso ninguém pode negar, tá? Então é importante que isso fique muito claro, porque às vezes as pessoas fazem uma mistureba e querem ficar... Não é isso. O roubo, ele aconteceu. Dinheiro foi devolvido. Agora, se o processo ocorreu como se deveria... Aí sim, pode ser questionável. Agora, se ocorreu o roubo, eu acho que ninguém tem dúvida disso, né?